Benjamin Netanyahu deu o aval para o governo israelense começar hoje negociações diretas com o Líbano com o objetivo de desarmar o Hezbollah e restaurar as relações entre os países. Mas os ataques continuaram hoje. Novos bombardeios foram registrados no sul do território libanês. A correspondente Mariana Janjacamo fala com a gente ao vivo de Washington, até para explicar que Netanyahu disse o seguinte: ele disse que deveria começar as negociações o quanto antes, depois de um pedido feito pelo presidente americano Donald Trump. O que a gente sabe sobre essas conversas entre Israel e Líbano, Mariana? Mas principalmente, o que o Líbano considera dessa possibilidade de parar de ser atacado e na intensidade que esses ataques estão acontecendo, especialmente nos últimos dias? Boa noite, Mariana. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, autoridades libanesas disseram à CNN que não vão negociar sob ataques, ou seja, não vão negociar sem que antes exista um cessar-fogo. E também disseram que não foram convidadas para negociações que devem acontecer aqui em Washington na semana que vem. Israel tinha afirmado que essas negociações aconteceriam sim, mas aconteceriam com os ataques em andamento, ou seja, aí a gente já vê um ponto de impasse, porque o Líbano diz que não aceita negociar sem antes haver um cessar-fogo e Israel diz exatamente o contrário. E essas negociações, então, que devem acontecer, o que podem acontecer, pelo menos talvez aconteçam, são um pedido de Donald Trump, que, claro, vê ali nesses ataques no Líbano um dos principais pontos de obstáculos para o frágil cessar-fogo que foi acordado entre Estados Unidos, Israel e Irã. Por quê? Estados Unidos e Israel afirmam que o Líbano não estava incluído na base das negociações que levaram ao cessar-fogo temporário de 2 semanas. Já o Irã e o Paquistão, que intermediou o acordo, afirmam que sim, o Líbano estava incluído. A ideia era parar todos os ataques, na verdade, era parar os ataques de Israel dos Estados Unidos contra o Irã e também contra o Líbano. Inclusive, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, deixou isso claro mais uma vez hoje, afirmando que todos os aliados do Irã, inclusive o Líbano, precisam ser poupados e precisam, então, estar nesse acordo. Agora, apesar disso, como eu disse, Donald Trump vê esse ponto, esses ataques de Israel contra o Líbano, como o Israel afirma que está atacando os grupos no Líbano, o grupo Hezbollah no Líbano, que é apoiado pelo Irã, ataques que estão deixando um rastro de destruição gigantesco, preocupando a comunidade internacional, como um ponto de obstáculo, como algo que pode colocar todo o cessar-fogo a perder. Então, por isso, tenta fazer essa intermediação com Benjamin Netanyahu, dizendo a Netanyahu que é preciso negociar com o Líbano para desarmar o Hezbollah e diminuir a intensidade dos ataques. E me chama a atenção algo que J.D. Vance, vice-presidente aqui dos Estados Unidos, disse. Ele disse que se Israel concordar em diminuir a intensidade dos ataques, vai fazer isso por um gesto de boa vontade e não porque o Líbano estava incluído no acordo que foi fechado para que exista o cessar-fogo de 2 semanas entre Israel, Irã e os Estados Unidos, Márcio. Gesto de boa vontade no meio de ataques tão pesados, parece até uma ironia. Muito obrigado, Mariana Janjacamo.